Jornal da Rede Alesp. E agora vamos a mais uma entrevista, agora 10h09. E o Jornal da Rede Alesp vai falar um pouquinho sobre a vida profissional. Vamos falar sobre anticarreira. Você já ouviu esse termo? Já ouviu, Jeremias? Pois é, eu já fiquei sabendo aí que a gente vai entrevistar um especialista que traz justamente essa questão. Você sabe, Lilian, que eu conversava com um amigo recentemente, ele falava, olha, hoje a garotada eu registro o CLT e tudo, aí eles me chegam e falam assim, olha, eu tô pedindo a conta que eu vou pegar 2 projetos, depois eu vou viajar, né? O mundo mudou muito. Vamos saber aqui com o nosso entrevistado como é que está acontecendo isso. Tudo bem? Nós vamos mudar. Vamos falar agora o que significa anticarreira. E o nosso escritor desse livro, que é um livro, né, do Headhunters, Joseph Tepperman. Bom dia, prazer em recebê-lo. Joseph, fala só um pouquinho uma maneira de entender essa jornada profissional e a palavra anticarreira, porque para quem escuta isso, não entende muito esse título do seu livro. Bom dia, Lilian. Bom dia, Jeremias. Um prazer estar com vocês e com a audiência da TV Alesp. Bom, anticarreira ao contrário de carreira, e eu acho que grande parte da população brasileira desde sempre escutou que tem que ter muito foco e sucesso na carreira, mas nunca foi para o dicionário olhar a origem da palavra. E carreira, vem do latim carrera, quer dizer um caminho estreito. E caminho estreito deixa a gente sem saída e sem opção, né? Tudo que eu falo no livro é o contrário do caminho estreito. E como não existia uma palavra antônimo do caminho estreito, eu criei a palavra anticarreira. Então, quando a gente fala em anticarreira, o caminho estreito é aquele modelo de trabalho antigo. Você acha que hoje, esse novo mundo, a gente tem que enxergar de uma maneira diferente e mudar várias vezes? Qual é o teu conceito sobre isso? Sem dúvida nenhuma. Eu falo que no livro, né, são 201 páginas, mas tentando trazer para 4 pontos principais o que eu percebo, né? Eu trabalho como headhunter já desde 2005, há 15 anos. Foram mais de 15 mil entrevistas, atendendo clientes de todos os portos, empresas nacionais, multinacionais, listadas na Bolsa, empresas familiares, fazendo sucessão de diretoria e de presidentes. E eu percebo que, independente do ciclo econômico, tem gente que está sempre reclamando e tem gente que está sempre criando para o futuro. E as pessoas que criam o próprio futuro são aquelas que não têm só um trabalho, elas têm um portfólio de trabalho. São aquelas que não apenas pagam os impostos, mas também exercem cidadania. São aquelas que não ficam atreladas, ligadas com a questão de ter um diploma ou de não ter um diploma, mas são pessoas que fazem aprendizado durante a vida inteira. E são pessoas que, ao invés de fazer o mínimo necessário, elas sempre estão colocando alma no que fazem. Então, com isso, ao invés de ser atropelado pelas mudanças, elas criam o próprio futuro. Ô, Joseph, eu queria que você falasse um pouquinho sobre especialização, porque assim, hoje a gente tem uma infinidade de cursos. Durante a pandemia, acho que vocês lembram, quando começou, vinha aquela lista, né? Cursos gratuitos, né? Eu já não aguentava mais receber aquilo, né? Porque é muito bom, né? Muito curso e tal. Mas, por outro lado, você pega, por exemplo, uma profissão nova, um youtuber, a gente vê que as pessoas que são especialistas, elas, seja para falar sobre cachorro, se ela é uma especialista, ela vai ter sucesso naquilo. Como é que você vê essa questão de direcionar, eu ia falar carreira, né? Mas direcionar o seu aprendizado para uma área específica ou abrir muito leque e, de repente, falar sobre tudo e, ao mesmo tempo, não falar sobre nada? Eu usaria a letra T como um exemplo do que você está falando, né? Um conceito da década de 90, que voltou a ser utilizado mais fortemente agora, da carreira T. Então, a parte horizontal do T, né? Esta parte aqui do T, ela é o conhecimento amplo, e a parte vertical é as coisas que a gente vai se aprofundar. Então, um youtuber que fala com profundidade sobre cachorro, provavelmente ele não conhece apenas de cachorro, né? Ele já está fazendo uma parte de marketing para ter um canal no YouTube bem desenvolvido, com bastante audiência, está entendendo de digital, conhece de fotografia, edição de vídeo,
conhece de uso de tecnologia, então tem um conhecimento amplo de outras coisas e se aprofundou na questão de veterinária e de como cuidar de cachorro dentro desse exemplo que você deu. Então, sim, é importante a gente ter uma especialização, mas sem deixar de desenvolver novas habilidades e ter um conhecimento amplo. Você disse que desde 2005, né? Desde 2005 você trabalha como Red Hunter e também deve ter várias histórias, escutado experiências fantásticas e no teu livro também você relata algumas delas. Qual foi a história mais interessante, mais impactante que você escutou durante esse tempo que você aí busca profissionais no mercado e profissionais desses diferenciados, né? Eu pegaria que é um padrão que se repete. O que me impacta muito é que a economia pode estar bombando ou a economia pode não estar indo bem e sempre tem gente que está reclamando e no mesmo dia eu falo com uma outra pessoa que está sempre falando que está com 2, 3 oportunidades no mercado, que está sendo procurado. E eu escrevi o livro justamente para trazer o que existe de comum nessas pessoas que, ao invés de estar reclamando, estão criando o próprio futuro e estão sendo desejadas pelo mercado. Algo que eu não coloquei no livro, porque foi um exemplo que eu vi algumas semanas depois, né, do livro estar impresso, é um comediante americano chamado Chris Rock, que ele falava que o carro dele, antes dele ser famoso, tinha pouco dinheiro. Então tinha um carro velho que sempre quebrava. E que ele ficava chateado que ninguém saía dos próprios carros para empurrar o carro dele. Até que um dia o carro dele quebrou e, ao invés de esperar os outros ajudarem ele saiu do carro e começou a empurrar. Falou que naquele momento um monte de gente parou e foi empurrar o carro dele. Então a moral da história, e essa é uma história real, é que as pessoas normalmente só ajudam as outras quando elas próprias estão se ajudando, quando elas próprias estão em movimento. Joseph, eu queria falar um pouquinho sobre a molecadinha. A molecadinha que eu coloco aí é assim, aqueles que estão no ensino profissionalizante, 14, 15, 16, sempre foi difícil escolher uma profissão. E hoje você tem muita opção, você pode cair naquele paradoxo da escolha, né? Qual é a orientação que você dá aí para esse pessoal que tem muita opção? E eu queria emendar dizendo o seguinte, às vezes você entra numa empresa, nós conversamos com um profissional aqui que ele falou, olha, eu procurei passar em todos os locais, de compras, de vendas, de contabilidade, e hoje ele ele administra diversas empresas. Só que nem sempre a pessoa tem essa oportunidade. Você entra numa empresa e fala, não, você vai fazer só isso e acabou, né? Se não quiser, vai para outra. Como é que você direcionaria esse jovem para que ele faça o planejamento e aí no início de carreira dele ele tem um leque de opções grandes para ele ir se orientando? São muitas opções mesmo. Nos Estados Unidos, são catalogadas mais de 30 mil profissões. A gente costuma pensar em umas 8 ou 10, assim, né? Engenharia, direito, medicina, administração, e mais umas 4 ou 5, arquitetura, né? A gente não consegue muito mais longe do que 10. Só que são 30 mil profissões catalogadas. Então, opção não falta, é verdade, e pode cair no paradoxo da escolha. O que eu recomendo é uma dose de autoconhecimento, atrelado a perguntar para as pessoas que estão perto de você o que elas identificam que você tem habilidades e competências bem desenvolvidas e levar a sério, porque as pessoas que estão próximas da gente, elas enxergam bem a gente, elas são um bom espelho para a gente, e aí começar a experimentar, né? A partir do nosso dia a dia, a gente vai descobrir se de fato a gente é bom e gosta de fazer aquilo que a gente imaginava que a gente gostava de fazer. E se não estiver gostando, cava uma oportunidade de fazer outra coisa. Não pode esperar que a empresa, né, seja uma mãe e ela que vá cuidar da gente, porque a empresa é um CNPJ, a empresa é um contrato social guardado numa gaveta. Ela não é uma pessoa. Pessoas que têm que agir, né? Instituições, elas não agem. Quem age é a pessoa. E a responsabilidade pela nossa felicidade, o nosso sucesso, é de ninguém mais, ninguém menos do que de nós mesmos. Ô Joseph, agora eu vou falar um pouco dos adultos, Jeremias. A gente sabe que hoje o Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados.
E muitos estão no emprego, como você falou, reclamam, mas não saem do lugar. Então, como que o homem ele deve se preparar para uma mudança ou para se recriar e sair da zona do medo? Porque muitas pessoas, a maioria, elas não têm ousadia. E pelo pouco que você falou, enfim, o diferencial de um profissional está na ousadia, a vontade de querer vencer, a vontade de batalhar. Como que uma pessoa ela pode conseguir iniciar isso dentro dela, por esse mercado que está tão irregular, está tão incerto, ninguém sabe do amanhã, e muita gente com família se justifica que não tentou nada melhor por medo de perder o que já tem. Porque hoje a gente vê muito que as pessoas querem emprego, não querem trabalho. E como você falou, trabalho tem bastante para quem quer trabalhar e para quem é ousado. Qual que é a dica, então, que você daria para a gente? Eu acho que é prestar atenção na natureza. O mundo, ele não é estável, ele é instável. Então, as pessoas que estão dentro de uma estabilidade muito grande, elas têm que criar para si próprias um pouquinho de caos, porque isso vai nos reaproximar da nossa natureza e da natureza do planeta. Os nossos ancestrais, nossos antepassados, não ficaram na caverna esperando alguém dar emprego para elas. Essa história de emprego, eu ainda não consegui identificar em que momento da história a humanidade entendeu que se ninguém desse emprego não teria trabalho. Trabalho não falta. Esse país tem tudo para ser feito e tem muita demanda de entrega de alimento, de produção de alimento, de infraestrutura, de tudo. Então, lembre dos nossos antepassados que são empreendedores, ou seja, nós como seres humanos somos empreendedores, e saia da sua caverna, seja ela qual for, para empreender e fazer as coisas acontecerem. Eu queria falar um pouquinho de mudança de carreira. Uma pergunta interessante aqui é de se ela se dá... O que você vê na prática, assim, uma forma mais radical? A pessoa, sei lá, era um biólogo e hoje ele vai ser um advogado? E como é que se faz essa transição? Normalmente deveria ser de uma forma mais suave, né, as transições. Um biólogo que quer ser um advogado, ele vai ser melhor aceito caso ele comece a estudar direito, ele ou ela comece a estudar direito, e aproveite esse conhecimento de biologia, conhecimento de pessoas, conhecimento da vida real dentro da biologia, e entre num ramo do direito mais similar, né, que utilize competências e habilidades usadas quando estava na biologia. Então, talvez um direito ambiental. E qualquer exemplo que vocês me trouxerem, muito provavelmente eu vou conseguir fazer uma conexão de fazer essa transição em 2 etapas. Digamos que o sonho dessa pessoa que você me trouxe é de ser advogado tributarista. Se entrar no escritório de advocacia via direito ambiental e trabalhar muito bem e colocar a alma no que faz, então mostrar que é muito bom naquilo que faz, não é improvável que depois de alguns anos, quando tiver uma posição dentro daquele escritório para cuidar da parte tributária, ela tem essa oportunidade. Eu queria... você sabe que eu estava vendo uma entrevista daquele historiador Yuval Noah Harari, e ele estava falando, ele fala muito sobre os algoritmos que podem tomar no futuro as decisões pela gente, e aí ele fala da necessidade do autoconhecimento que você citou. E como é que a gente pode atingir esse autoconhecimento, né? Hoje está muito em moda a meditação, né? Mas você falando me veio à cabeça, às vezes, talvez mais treinamento nas empresas, enfim, para que as pessoas se conheçam mais, porque às vezes a gente recebe um elogio e 20 críticas. Não estou falando só no mundo corporativo, mas em casa, e as pessoas dificilmente vão sabendo aquilo que elas são boas, aquilo que ela pode ser mais produtiva, né? Que orientação que você pode dar nesse sentido? Autoconhecimento vem da Grécia, né? Um dos capítulos do Anticarreira, o nome do capítulo é Conhece-te a ti mesmo, né? Fala de autoconhecimento, um negócio que vem mais de 2000 anos. A ferramenta que eu colocaria, primeiro, é não terceirizar para a empresa, entender que é responsabilidade individual nossa dessa jornada de autoconhecimento.
Terapia é uma coisa que funciona bem. A gente não Até para pode... psicólogo, né? É um negócio que funciona bem. Ir para o psicólogo, fazer terapia e se entregar na jornada, pegar um psicólogo competente. Se quiser algo mais focado no autoconhecimento ligado à performance no trabalho, a questão do coach. E aí precisa escolher bem quem é o coach, porque o coach hoje em dia tem sido mal falado, né? Porque tem muito coach sem formação e sem experiência, mas não dá para jogar o bebê junto com a água fora. Tem muito coach, muito bom. Então, coach e terapia são duas ferramentas excelentes. Muito, muito bom. Bom, eu gostei bastante das orientações e eu gostaria que você já participou da programação com a gente e que outras vezes você pudesse voltar e dar mais informações para a gente, que é um tema bem legal. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre um prazer falar com vocês. Quando vocês convidarem, eu estou de volta. Não, com certeza, já está convidado para vir aqui no estúdio fazer um programa ao vivo, assim, gravado, mas aqui dentro da Assembleia. Alguém vai entrar em contato com você, com certeza, para falar sobre esse livro e sobre o mercado de trabalho hoje, que está tão difícil e tão interrogativo. Obrigada. Muito bem. Hoje